Chegou a atualização do maior monitor que já passou aqui pelo canal. Sim, eu tô falando do Odyssey G9, que agora tem a sua versão Neo, então é o Odyssey G9 Neo, um monitor de 49 polegadas, que é HD e que, putz, é grande, hein? Esse modelo traz alguns avanços importantes para esse ano e eu quero discutir um pouco com vocês, já que eu pude passar algum tempo com ele nos últimos dias. E claro, se você gostar, ele já está disponível aqui no Brasil, então terão links de compra na descrição e dá para você também usar o comparador Escolha Segura para achar a melhor oferta possível na internet. Tá tudo aqui embaixo e deixa eu começar a falar desse gigante aqui. Aqui no Brasil, o Odyssey G9 é basicamente uma proposta única. Ele é um monitor de 49 polegadas que basicamente tem o tamanho de 32:9, ou seja, dois monitores QHD um do lado do outro de 16:9, dois monitores, aliás, de 24 polegadas. Então esse equipamento aqui ele serve para as pessoas que querem muita tela lado a lado, mas que não querem ter uma divisão ali no meio, porque se você pegar dois monitores menores e colocar lado a lado, vai funcionar quase a mesma coisa. E eu falo quase a mesma coisa porque outro grande diferencial desse equipamento é a sua curvatura de 1000R. Então ela tá mais curvada do que qualquer outro monitor. E isso é importante, porque quando você senta no meio, você consegue ver bem todos os lados. E eu acho que eu preciso reforçar isso aqui. Você senta no meio, realmente a qualidade de tudo fica no mesmo nível e você não tem aquelas mudanças de cores que geralmente um painel flat tem. Eu particularmente sou uma pessoa que usando monitores de até 28, 29 polegadas, até mesmo 32 polegadas, adoro que a tela seja reta. Mas se a gente começa a colocar elas um do lado do outro, você percebe pelos ângulos de visão que as pontinhas começam a ficar com outra cor. Então tá aí um dos grandes benefícios desse Odyssey G9 Neo. Só que comparado com o modelo do ano passado, tudo isso não é novidade. A gente já tinha 49 polegadas, a gente já tinha também essa curvatura de 1000R, o que mudou realmente foi o painel. Primeiro, eles implementaram a tecnologia de Quantum Mini LED, ou seja, agora nós temos também muito mais áreas de iluminação que aumentam o contraste da tela como um todo. Enquanto no ano passado a gente tinha apenas 10 zonas, o que fazia com que o blooming fosse muito maior, nesse ano nós temos 2048, que são um número bem aceitável para uma tela desse tamanho aqui. Esse novo display também aumentou bastante o brilho dessa tela. Segundo a empresa, o brilho típico é de 420 candelas por metro quadrado, ou nits, mas ele consegue alcançar, através do HDR2000, 2000 nits. Para ser sincero, a gente não teve tempo ainda de analisar isso com aquele equipamento que a gente sempre usa em outros modelos, mas o brilho realmente é maior do que o anterior e eu acho que é um dos monitores mais brilhantes que eu já usei até o momento. Como você está muito perto da tela, eu não sei se você sempre vai usar esse brilho todo. Em alguns momentos, com a tela aberta em uma página branca, eu senti até um incômodo, mas você pode regular esse brilho e também tirar um pouco desse branco mais pesado usando os filtros de luz azul. Logo que o monitor chegou, a gente achou ele realmente grande. A gente lembra do anterior que já era grande o suficiente, mas a gente pegou a caixa e falou assim: caramba, será que isso daqui vai caber em alguma mesa? E um ponto que me pegou bastante é que ao abrir a caixa e passar por todo o processo de montagem, o que a Samsung fez é tornar isso bastante fácil. Primeiro, você não precisa tirar ele da caixa para conseguir montá-lo de forma completa. O manual até diz isso. Você deixa ele ali deitadinho de costas e começa a fazer a montagem, tanto da estrutura quanto do pezinho dele. Só depois que tudo está montado é que você tira ele da caixa e bota na mesa. Então é um processo pensado pela empresa para que você não tenha que apoiar ele na mesa ou em algum lugar que possa dar problema. Só fica a dúvida aí de quando você for transportar ele para outro lugar, mas essa primeira montagem realmente é muito boa e pensada. Eu não lembro como era no ano passado, mas a gente sofreu um pouquinho mais. Nesse caso, o pezinho vai para fora, ele fica ali fora da caixa e é muito fácil não ter que fazer nada. Além disso, todos os cabos precisam ser instalados antes, já que na parte traseira você tem uma tampa que vai diminuir como você vê esses cabos. Isso faz com que esse monitor aqui seja muito bonito também de costas, que ele faça esse gerenciamento de cabos de forma mais fácil. Então os cabos saem por baixo dessa tampa e passam pelo suporte, indo lá para baixo sem mostrar nenhum cabo quando você está olhando de frente. Esse cuidado que a Samsung teve foi muito legal. E os cabos necessários, um DisplayPort,
um USB para USB Hub e também o cabo de energia já vem todos na caixa. Então logo de cara você pode colocar mais um HDMI ali e já deixar tudo instalado certinho. Antes da gente continuar falando sobre o monitor, não se esquece de se inscrever por aqui se você gosta de guia de compra e de tecnologia. Tem vídeo saindo todos os dias, tá? Clica aqui, ativa o sininho e deixa eu continuar falando desse monstro que é esse monitor. Ainda sobre o design, pouca coisa mudou de um ano para outro. Eu sempre falo que esse monitor parece ter saído da nave do Mass Effect, que era um jogo que a gente gostou muito. Só que esse ano eles fizeram um upgrade no RGB. Diferente do ano passado, onde a gente só tinha algumas opções de cores, agora dá para acompanhar o que está passando na tela e o RGB vai brilhar naquela mesma cor. Se você colocar o monitor perto de uma parede, ele vai conseguir também iluminar o ambiente e você começa a ter uma sensação de que a tela continua para fora dela. Isso daí é muito interessante. A única coisa que me incomoda um pouco nesse monitor, mas que não tinha como ser diferente, são os seus pezinhos. Como é um monitor curvo que tende um pouco para frente, os pés também vêm muito para frente. Então você precisa de uma mesa um pouco mais profunda e ela come muito espaço. Então eu estou mostrando agora para vocês onde a gente montou ele e a mesa não é uma mesa pequena e mesmo assim parece faltar espaço para o teclado e para o mouse. Uma solução que a marca entrega já na caixa é um adaptador VESA, para você colocar em algum outro suporte ou na parede. Eu sempre olho essa peça quando eu vou montar esses monitores e falo, tá sobrando alguma coisa? Mas depois eu penso, leio e falo, putz, é o adaptador VESA. Então eu fui montar esse aqui e falei, nossa, essa peça tá sobrando. E sim, isso ajuda bastante. Só lembra que esse é um monitor bem pesado. Então você vai precisar de um suporte muito mais parrudo do que qualquer outro que provavelmente você tem por aí. Outro problema é que ele não tem nenhuma saída de som, então eu tive que colocar essas caixinhas da Edifier, a RM4, que são monitores bem fortes, atrás dele. Isso deixou a jogatina bem interessante, mas o ponto é que eu tive que conectar lá no computador direto, porque a única saída P2 que nós temos nesse monitor fica também atrás daquele painel branco que eu falei, então eu teria que passar o cabo todo ali por trás, fazer o gerenciamento dele para finalmente colocar, e eu tava com pressa. E aproveitando que a gente já está aqui, vamos falar das portas dele. Como eu já disse, tem uma saída de som, P2, tem também uma entrada DisplayPort 1.4, que serve para as resoluções de até 240 Hz, que é o que a gente tem por aqui. Depois nós temos dois HDMI 2.1, que servem para enviar sinal até 144 Hz, então se você quiser o desempenho máximo é DisplayPort, mas tem duas entradas HDMI que podem funcionar bem com videogames, por exemplo. Depois temos duas entradas USB 3.0 para carregar ou para ligar alguma coisa e uma porta que serve como hub USB 3.0. Esse número de conexões serve justamente para você ligar a várias coisas. O DisplayPort pode ficar no seu computador, enquanto um HDMI serve para, por exemplo, um videogame e um outro notebook, e você consegue colocar essas telas em paralelo. Com isso, você pode fazer o Picture by Picture, onde você divide a tela com as duas entradas de imagem que você quer, ou Picture in Picture, que é uma imagem de fundo e outra por cima, geralmente um pouquinho menor. O modelo também traz várias opções de como você pode fazer essa divisão, e pelo que eu entendi, a melhor forma de usar isso é através do Windows, fazendo essas escolhas. Com tudo isso em mente, eu comecei a colocar ele para jogar, para assistir coisa, e eu quero dar agora a minha opinião. A primeira característica que muita gente pergunta é por que a resolução de um monitor como esse, que é enorme, que é super caro, não é 4K? Tá, a resolução disso daqui é 5160 por 1440, ou seja, é um Quad HD, são duas telas Quad HD, uma do lado da outra, como eu já comentei. Só que não é qualquer computador que vai conseguir rodar qualquer coisa nisso daqui. Então a gente colocou ali um computadorzinho para rodar com uma RX 590, um processadorzinho de entrada e olha, pro dia a dia ele funcionou. Mas qualquer coisa menos do que isso, você vai ver que para abrir o Chrome já vai ser difícil. Quando a gente começa a jogar, para ter uma resolução legal, esse computador começa a exigir uma 3070, uma 3060 Ti e coisas do tipo. Se você quer jogar com muitos frames, você realmente vai precisar de um computador bom para acompanhar ele. E olha que a gente está falando de Quad HD. Se fosse 4K, realmente, daí ia precisar de uma 3080, uma 3090 e por aí vai. Então assim, na minha opinião, o Quad HD tá muito bom, você não consegue ver os pixels. Eu acho que esse é o principal ponto de um monitor de qualidade. Você quer chegar perto dele e não ver a diferença entre um pixel e outro, e eu acho que ele alcança isso aqui. E outro ponto importante é o que você vai fazer. Com um monitor tão grande, você geralmente vai estar trabalhando em paralelo com duas telas ou até mesmo com 4 janelas. Isso, de novo, exige muito desempenho.
Para jogos, depende da situação. Para jogar LoL, por exemplo, eu coloquei na tela cheia e fiquei assim, nossa, que legal, tá bonitão. Mas depois de você começar a jogar, você percebe que para olhar o minimapa, você tem que virar tanta cabeça que é um problema. Quando você vai jogar a Fórmula 1, no entanto, é muito mais divertido, porque eles conseguem, nas configurações, que você ajuste, para a tela ficar um pouco mais em volta de você, você ajusta o campo de visão. Doom também é outro jogo que tem uma opção de abrir o campo de visão. E a gente tem sempre que lembrar que não só esse campo de visão vai ajudar você a ver melhor, como ele também gasta mais desempenho. Então, se você abre o campo de visão, o jogo tem que renderizar mais coisa em simultâneo e ainda fazer esse ajuste para você. Então, apesar de ser muito legal jogar em full screen vários jogos, eu acho que não são todos que se adaptam bem a esse monitor. Às vezes você pode jogar, como eu disse, um LoL com a tela pequena no centro, fingindo que é um monitor de 24 polegadas, e colocar algumas coisas no lado. Eu acho que isso daí seria a melhor aplicação. Eu sei que pro LoL, às vezes o pessoal quer pegar algumas estatísticas, deixa aqui do lado esquerdo. Quer ver alguma outra coisa? Deixa aqui do lado direito. Mas talvez para a tela inteira não faça sentido. Para quem trabalha com imagem e com vídeo, eu acho que esse daqui é uma aposta muito legal, porque você tem muita área de trabalho, com uma resolução legal e com cores também que vão bem. Segundo a empresa, ele engloba 123% do espectro sRGB e 95% do DCI-P3. Uma timeline de vídeo aqui fica muito legal. Então, assim, se você é videomaker, comece a pensar nisso. Eu sei que teve muita gente que é trader que pegou esse monitor aqui para colocar um monte de imagem uma paralela da outra, mas tem várias aplicações onde ele fica interessante. E agora, com mais brilho, com mais zonas de iluminação, olha, esse monitor aqui só basicamente avançou. Se você ficou interessado ou interessada, saiba que no fim o problema dele é que ele cobra esse preço aí superior. É quase como você realmente comprar 2 monitores Quad HD. No ano passado ele estava perto dos 10 mil reais, mas eu ainda não tenho informação de quanto que ele vai sair nesse exato momento. Para isso, vocês têm que dar uma olhada no link que tem aqui embaixo, porque a Samsung está meio que lançando o modelo junto com o momento que a gente está soltando esse vídeo aqui. Eu imagino que o preço não deve oscilar muito, mas como esse daqui é um equipamento que não tem outro no mercado, talvez ele faça sentido para você. Se você tem alguma dúvida ou alguma opinião, não esquece de deixar aqui nos comentários, porque a gente ainda vai tentar fazer review desse cara aqui. E claro, se você não é inscrito, se inscreve, porque daí você vai ter o vídeo completo dele logo mais. Ah, também comenta aí comigo, você teria um monitor como esse? Para o que usaria? Deixa aqui embaixo, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado e até mais!